Olá e bem-vindos. Já pensaram que as maiores mudanças na vida podem não vir de grandes saltos, mas sim de pequenos passos dados todos os dias? É isso que vamos explorar hoje, o poder incrível que se esconde em pequenas ações consistentes e como elas podem levar a resultados que realmente transformam a nossa vida. Todos nós já passamos por isto, não é? Traçamos um objetivo enorme, cheio de motivação, mas, algures pelo caminho, a coisa perde-se. Por que é que isto acontece tantas vezes? Bem, a ideia comum é que uma mudança gigante precisa de uma ação gigante, mas e se essa mentalidade for, na verdade, a principal razão do fracasso? A ideia central que vamos analisar é, na verdade, muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito poderosa. O verdadeiro segredo do sucesso parece não estar naqueles gestos heróicos e pontuais, mas sim nas pequenas coisas que fazemos com consistência, dia após dia. Ora bem, para percebermos isto a fundo, dividimos a nossa análise em 5 partes. Primeiro, vamos mergulhar no poder do pequeno. Depois, vamos ver como se podem construir hábitos que sejam praticamente inabaláveis. A seguir, vamos aplicar isto a 2 áreas cruciais, a produtividade e o bem-estar. E, por fim, a parte talvez mais importante, como fazer com que estes hábitos durem para sempre. Vamos a isso. Ok. Vamos começar pelo princípio, que pode parecer um pouco estranho à primeira vista. A ideia de que o pequeno é, na verdade, muito mais poderoso do que o grande quando falamos de crescimento pessoal. A isto podemos chamar micro-hábitos. O especialista em comportamento BJ Fogg, por exemplo, chama-lhes Tiny Habits. A lógica é genial. São ações mas tão pequenas que parecem quase insignificantes, e é por isso que funcionam. Não há desculpa para não as fazer. Pensem nisto. Em vez de decidir vou treinar 1 hora por dia, que tal começar com vou fazer uma caminhada de 5 minutos? É muito mais fácil de começar. Mas a verdadeira magia não está na ação em si, está na consistência. É aqui que entra o chamado efeito composto. Não se trata de ver resultados imediatos, mas sim de acumular aos poucos, pequenas vitórias, que com o tempo criam um impulso absolutamente incrível. Vamos a um exemplo prático. Imaginem poupar 10 euros. Só 10 euros. No único dia, parece quase nada, certo? Pois bem, mas se esse pequeno hábito se repetir todos os dias, ao fim de um ano, esses 10 euros transformam-se em mais de 3.500 euros. Já não parece assim tão insignificante, pois não? E atenção, isto é a conta simples, nem sequer estamos a incluir o poder dos juros compostos a trabalhar a nosso favor. Este exemplo ilustra na perfeição o efeito composto. Pequenas escolhas inteligentes, mais consistência, mais tempo, é igual a diferenças radicais. Ok, a teoria faz todo o sentido, mas como é que passamos isto para a prática? Como é que se constroem hábitos que ficam connosco para a vida? Vamos agora ver a mecânica por trás disto. Segundo Charles Duhigg, todos os nossos hábitos, bons ou maus, seguem um ciclo de 3 passos. Primeiro, há um gatilho, um sinal que dispara o hábito. Depois vem a rotina, que é o hábito em si. E por fim, a recompensa, o benefício que o nosso cérebro recebe. Se percebermos este ciclo, podemos começar a desenhar os nossos próprios hábitos. E uma das técnicas mais eficazes para fazer isto é o chamado emparelhamento de hábitos, uma ideia popularizada por James Clear. É muito simples, em vez de tentarmos criar um hábito novo do nada, nós colamos a um hábito que já fazemos todos os dias, sem pensar. Por exemplo, em vez de uma vaga intenção de quer meditar mais, a regra passa a ser muito específica. Depois de servir o meu café de manhã, vou meditar durante 1 minuto. Assim, o café, que já é um hábito automático, torna-se o gatilho para o novo hábito. É brilhante. Muito bem, vamos agora aplicar estas ideias a uma área onde todos queremos melhorar, a produtividade. E a chave aqui não é fazer mais coisas, mas sim fazer as coisas certas de uma forma mais eficiente. E começamos com a regra dos 2 minutos, de David Allen. É um micro-hábito perfeito. A regra é esta: se uma tarefa demora menos de 2 minutos, faz-se na hora, sem adiar. Pensem em quantos pequenos e-mails ou tarefas se acumulam. Com esta regra, eliminamos essa desordem mental logo de imediato. Para tarefas maiores, que exigem mais tempo, a técnica Pomodoro é fantástica. Basicamente, trabalhamos em blocos de 25 minutos de concentração máxima, sem interrupções, seguidos de uma pausa curta de 5 minutos. Isto ajuda a manter a energia alta e a evitar o esgotamento. E para saber no que focar, a matriz de Eisenhower é uma ferramenta incrível. Ajuda-nos a distinguir o que é urgente do que é realmente importante. Assim, sabemos exatamente o que temos de fazer agora, o que podemos agendar para mais tarde, o que podemos delegar e o que podemos simplesmente eliminar da nossa lista. Claro que estes princípios não servem só para o trabalho. Aplicam-se, e muito bem, à nossa saúde e bem-estar. Aliás, é aqui que os pequenos cuidados consistentes podem gerar os maiores benefícios. E não é preciso nenhuma revolução.
Pense em pequenas coisas. Adicionar uma peça de fruta por dia, fazer uma caminhada de 15 minutos à hora de almoço, tentar ir para a cama e acordar mais ou menos à mesma hora, ou simplesmente ter uma garrafa de água na secretária. O impacto acumulado disto na nossa saúde física e mental é tremendo. E agora, chegamos ao ponto crucial, à parte que muitas vezes é mais difícil. Como é que mantemos a consistência? O que fazemos quando a motivação inicial desaparece ou quando quando a vida acontece e nos troca as voltas? A primeira coisa a entender é que consistência não significa perfeição. Ninguém é perfeito. Vão haver dias em que falhamos. O segredo não é nunca falhar, mas sim voltar ao caminho o mais depressa possível. Um dia falhado é só isso, um dia. Não é um desastre que põe tudo a perder. Para ajudar nisto, podemos ter um pequeno kit de resiliência. Por exemplo, celebrar as pequenas vitórias. Ter um plano B para dias caóticos. Se não dá para caminhar 30 minutos, talvez dê para caminhar 5, o que é melhor que 0. E, acima de tudo, sermos um pouco mais flexíveis e gentis connosco quando as coisas não correm como planeado. E assim, a questão que fica no final não é sobre que grande plano se vai fazer para o futuro. A questão é sobre o agora. A jornada para os grandes resultados começa sempre com um único e pequeno passo. Qual será o primeiro? Hoje.